Olá, tudo bem? Bom dia. Mais uma devocional, mais um momento de nós conversarmos sobre a palavra de Deus, e eu queria nessa manhã que você refletisse sobre um texto lá no começo das escrituras, lá no livro de Gênesis. Mas antes eu queria orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, obrigado Jesus por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas bênçãos e obrigado porque o Senhor tem falado conosco durante esses dias, através das devocionais, através de momentos contigo. E pedimos, continue a nos usar, que o Espírito Santo nos conduza neste momento, que os nossos corações e pensamentos fiquem atentos para os teus ensinamentos. É isso que nós oramos e agradecemos em teu nome. Amém. Bom, como eu disse, nós vamos ler o texto da palavra de Deus, está lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 4, que diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Nesse texto eu queria destacar algumas questões para nós meditarmos sobre o como que o diabo nos tenta, o como que nós somos enganados por ele. Nessa semana, ouvindo algumas pregações de até alguns pregadores, isso me fez pensar muito sobre esse tema, sobre esse texto, e ver também alguns aspectos importantes dele, profundos, para nós meditarmos nesta manhã e ficarmos atentos à questão da astúcia do diabo para conosco. A primeira questão que nós podemos perceber do texto é o fato de que a serpente, que no caso podemos entender sim que é o próprio diabo, começa a colocar de certa forma uma dúvida sobre aquilo que a mulher tinha de conhecimento. Ele não afirma, mas ele pergunta e faz a mulher refletir. Essa serpente pergunta: Não comereis de toda a árvore do jardim, é isso? Então, ou seja, você não pode comer nenhuma... Não, você não pode comer nenhuma árvore do jardim, é isso que Deus falou, não foi isso? E a mulher falou: Não foi isso que ela falou. Ele falou outra coisa. Até onde eu entendo, foi isso que ele falou. Ele falou que nós não poderemos comer do fruto que está no meio, dos frutos da árvore que está no meio do jardim. E aí, a serpente, ela continua e coloca uma segunda questão. Além da dúvida, ela coloca uma afirmação de certa forma, que no verso 4 fala: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Na pergunta existe uma reflexão. Nessa pergunta, no qual ela não é uma pergunta adequada, mas ela é o inverso daquilo que Deus orientou. A pergunta dela é: Não comereis de toda a árvore do jardim? Isso provoca uma dúvida, uma reflexão duvidosa na mulher. O que é interessante no ser humano, mas o que é interessante é o fato de que depois a serpente vem e fala: Certamente não morrereis. E a pergunta que eu te faço é: eles morreram? Talvez a sua resposta seja: sim, eles morreram, pastor. A resposta correta é: não. Eles não morreram naquele momento. Eles não morreram no sentido de realmente do que aquilo que a serpente falou. Vocês não vão morrer. E realmente não morreram. De certa forma a serpente estava certa? Até um certo ponto sim. Mas a questão que eu quero relatar com vocês aqui é o fato de que como que o diabo é astuto para nós. Primeiro, ele coloca naquilo que a gente talvez não tenha tanta certeza ou tenha dúvida, ele coloca uma pergunta onde nos princípios que nós temos nos traz uma dúvida. Em seguida, ele entra com uma afirmação falando: não,
não é assim. Vai ser desse jeito. E com certeza não vai acontecer dessa forma. E aí nós entramos justamente no momento de pecar, de transgredir, que é o que a gente vai conversar, inclusive, no nosso próximo encontro de meditação. Nós acabamos transgredindo porque nós pensamos que não, o pecado não vai acontecer. É só uma bobeira, é só algo simples, está escondido, não vai acontecer. Você não vai morrer imediatamente, fique em paz. Não, isso que você faz, esse pecado, é escondido, ninguém sabe, ninguém vai pegar. E aí nós entramos em um abismo, e esse abismo, aí sim, nos leva a uma consequência, no qual aconteceu com Adão e Eva nesse texto, depois mais pra frente, um abismo às vezes até sem volta. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer é que o diabo ele é astuto para conosco, colocando em dúvida sobre aquilo que nós entendemos e aprendemos, e depois ele coloca uma outra afirmação, falando que isso não vai dar em nada, fique em paz. Tome cuidado, meu irmão e minha irmã. Seja temente a Deus, busque a Deus, para que você não caia na tentação do diabo na sua vida. E são coisas muito simples. Então, tenha uma vida de devocional, de leitura da palavra, meditação, oração e vá à igreja. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco. E obrigado pela orientação às nossas vidas agora pela manhã. E que possamos seguir segundo a Tua vontade, viver conforme o Senhor quer para as nossas vidas e ser temente a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela salvação. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Pense nesse texto que nós conversamos pela manhã. Medite sobre ele, pense sobre onde é o local onde de repente o próprio diabo está te tentando e te conduzindo ao erro. Busque a Deus a orientação e na palavra dele. Busque através da meditação, busque através da oração e seja temente a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te oriente e te guarde nesta manhã e nesse dia. Um abraço, Deus abençoe. E você que está em Franco da Rocha ou visitando a cidade, passe lá na nossa igreja, Avenida Doutor Franco da Rocha, número 285, após o batalhão de polícia. Deus te abençoe. Um ótimo dia.